bem-vindo ao pavilhão. Ai, um prazer estar aqui, muito lindo aqui. Ai, muito bom contar com a visita de vocês por aqui. Dentro do pavilhão temos alguns espaços que acho que vale a pena a gente salientar. Um deles é o espaço expositivo. Certo. A gente conta com mais de 80 artefatos aqui nesse espaço. 80? E aí esse espaço, ele tem desde artefatos do uso cotidiano, para falar da cultura japonesa, mas também temos algumas cerâmicas, temos o omikoshi, um objeto para transportar divindades de espaços como um santuário shintoísta para um outro. E aí, né, quem carrega o omikoshi, ele lá, né? é esse daqui. Dizem que ganha mais de 100 anos de sorte. Nossa! E aqui no pavilhão, né, com todos os transportes que a gente teve, eu já pude carregar uma vez. Então eu acho que eu estou garantida você vai aí viver nessa, um bocado nessa ainda. parte da sorte. E, bom, aí a gente tem a armadura de samurai, objetos históricos. Então é um espaço que a gente conta um pouquinho da história da cultura japonesa em objetos de arte. E dá pra ver que tem coisas desde pré-história por lá, né? Aí tem o período Edo, que é a época dos samurais. E por aqui já vejo mais obras contemporâneas, talvez, né? Mais modernas, a cerâmica. Sim, exatamente. Sim. Esse mikoshi foi doação? Tô vendo Tochigi, que é uma província japonesa? Sim, todos os objetos foram doados pelo governo japonês. Ah, entendi. E em alguns momentos de doação, né? Não foram todos ao mesmo tempo, mas foram todos vindos do Japão, doados pelo governo japonês. Ai, que legal. E tô vendo máscaras aqui também, que são usadas em teatros, né? Japoneses. Exatamente. Teatro no. Alguns são réplicas e alguns são originais. Essas armaduras aqui foram também doações? Como é que Foram doações. E é curioso porque a escala, né, quando eu vejo, parece que elas são pequenininhas, verdade, né? verdade. É do período Edo, mais ou menos, né? Sim. Eu tô vendo aí. São pequenos porque, de fato, os japoneses desta época tinham uma estatura bem menor, né? Os japoneses passaram a ter uma altura um pouco mais maior, mais alta, né? Nos últimos tempos, que mudaram os hábitos alimentares e tudo, mas na época os samurais japoneses eram bem menores do que a gente imagina, para falar a verdade. Uma coisa que achei bem legal é esse emaki aqui, né, pintura em rolo, que tem pessoas que falam que isso aqui é a origem do mangá, porque conta uma história, né, da direita para a esquerda, mostra o Chojo Giga, que é pegando uma personificação dos animais, tem o coelhinho, tem o macaquinho e Você gosta de Ghibli, não era, Agatha? Muito. O Isao Takahata falava que isso aqui, né, que foi o que originou, digamos assim, os mangá, e os mangá, digamos, viram animação. Então ele brinca que esse tipo de rolos aqui, né, é, digamos, a origem dos animes. Já está no sangue dos japoneses a criação do anime a partir desses tipos de registros. Aqui tem cenas também que o coelho te faz uma partida de sumô com um sapo. E é super engraçado, né? Porque assim, coelho é bem maior que um sapo em tese, mas eles lutam e tudo. E tudo isso é contado numa história super fluida. E sempre da direita para a esquerda. Isso. Aí você vai mexendo, né? Acho que quando a Princesa Kaguya também mostra um pouco disso, né? Que ela tem uma história, né? Depois disso que ela joga lá até o final pra ver. E quando ela desenha, né? Ela acho que tá tendo aula de caligrafia, mas na hora de ela desenhar, fica desenhando tipo o coelhinho, que parece que é esse carinha aqui. É super legal também. E os personagens vão se repetindo, né, no desenho isso. E vai tendo uma narrativa. É interessante porque parece até um desenho único em alguns momentos, né? Por mais que seja a repetição de cenários e dos próprios personagens. Exatamente. A gente consegue fazer uma leitura inteira, né? Mostra essa fluidez, acho super legal. Aqui a gente tem que tirar os sapatos. Acho que você conhece essa cultura de não trazer sujidades para dentro dos ambientes da casa japonesa. Então aqui a gente também tem essa cultura de tirar o sapato e colocar os sapatinhos. Entendi. Né? Isso é uma coisa que no Japão era hábito antes mesmo da pandemia, né? né? Inclusive no Japão é bem comum pegar o seu sapatinho
e deixar desse jeito, né? Voltado para fora, a pontinha do pé. É um hábito que, inclusive, a Agatha falou que algumas pessoas que visitam acabam fazendo, né? Deixa o sapatinho desse jeito por aqui. Já no ponto para você colocar ele de volta. É isso mesmo. Vamos subir? Vamos lá. Ah, tem elevadorzinho aqui, né? Isso, essa foi uma das principais novidades da reabertura, com essa obra de acessibilidade que eu te falei. Sim. Agora as pessoas conseguem acessar esses pavimentos pelo elevador. Ah, não, perfeito. Até interessante, né, que tem junto uma coisa que é uma arquitetura super clássica com uma instalação moderna, assim. Sim, isso a gente teve que fazer com muito cuidado, porque aqui a construção é de 1954. Ah, nossa, faz bastante tempo. Foi construído em comemoração ao 4º centenário da cidade de São Paulo. Então, é uma arquitetura feita por um arquiteto que chama Sutemi Horiguchi, japonês. E todo o material, então as madeiras, a lama da parede, desculpa, os seixos do jardim, vieram do Japão. Caramba! Tem toda uma estrutura de madeira com aquele sistema de encaixe que não vai prego, né? Que não vai prego. Então, a arquitetura, a gente teve que ter muito cuidado para fazer essas intervenções novas que são necessárias, né? Para a gente conseguir atualizar a arquitetura aos tempos de hoje. Mas isso tem que ser feito sempre com muita delicadeza. Ah, sim. Não, mas é incrível, tem 2 jardins aqui. Sim, aqui a gente consegue fazer bem esse contraste do jardim japonês e do jardim brasileiro, com espécies tropicais. Certo. Esse jardim aqui é inspirado no Jardim Zen, né? Isso, e a gente tem um pinheiro negro, que é uma das árvores mais especiais, né, do Japão. Ele veio do Japão. Nossa. E a gente não sabe exatamente quanto tempo ele tem, porque ele já veio do Japão, a gente não sabe quanto tempo, mas a gente estima que ele tenha mais ou menos 80 anos. Caramba! É um senhorzinho já. É um senhorzinho. Aqui tem uma curiosidade. Eu te falei que ele foi construído no 4º centenário da cidade de São Paulo. E então, enquanto Oscar Niemeyer está fazendo todo o projeto do Parque Ibirapuera... Ah, ele que fez do Ibirapuera. Sim, ele que fez. Então ele tem, se você for reparar, tem toda a marquise, a oca, são estruturas de concreto, que vem muita curva. E aí o Sutemi Horiguchi, o arquiteto desse espaço, ele quis fazer um contraste com essa arquitetura modernista super forte que estava acontecendo aqui no entorno, trazendo uma releitura da arquitetura tradicional japonesa. Então você consegue ver desde da sutileza da escolha dos materiais, das formas retas, de ter muito contato com o interno, o externo. Isso faz um contraste muito grande com a arquitetura do Niemeyer. Mas tudo isso foi inaugurado junto, né? O Parque Ibirapuera e aqui... E aqui foi no mesmo tempo, então? Foi ao mesmo tempo. O parque tem a mesma idade do pavilhão. Exatamente. Olha só. E aí, ali na pontinha dessa viga, não sei se você consegue ver que tem um símbolo... Ah, um símbolo, sei. Esse é o símbolo do 4º centenário. E ela é mais curvada, né? Bem cara do Niemeyer. Então, tinha até uma escultura no Parque Ibirapuera com esse símbolo antes. E então a gente consegue guardar aqui um espacinho, relembrando que tudo isso faz parte dessas ações de comemoração do 4º centenário. Nossa, fantástico. E aqui é um dos espaços também muito especiais, que é o Salão Nobre, que tem esse contato com a parte da sala da cerimônia do chá. Certo. O Sutemi Horiguchi quis fazer, a gente não consegue identificar um estilo específico da arquitetura aqui, porque nessa parte, principalmente, assim, é bem didático, ele quis fazer quase que um showroom de tipos de forro da arquitetura japonesa. Então você pode ver que tem desde de uma treliça, com mosaico, forro, né? Sim. Então, isso é interessante porque você consegue... Ele não trouxe só um estilo, ele trouxe algumas possibilidades para mostrar alguns caminhos da arquitetura japonesa. Nossa, que legal. Bom, e aí aqui é a sala da cerimônia do chá, onde a gente realiza a cerimônia do chá. Cerimônia do chá aqui? Sim, quando vem alguma autoridade do Japão, a gente sempre realiza, desde 1954. Acho que é um dos primeiros lugares que teve a cerimônia do chá aqui no Brasil. A gente realiza aqui
toda a nossa cerimônia. Dá pra fazer um monte de coisa aqui. A gente faz muitas parcerias com empresas que fazem alguns eventos fechados, abertos ao público para mostrarem seus produtos, com escolas também, com associações, instituições. Então a gente consegue até usar esses espaços internos, mas também usam muito espaço externo no jardim, que eu vou mostrar lá embaixo para você também. É um espaço muito versátil, né? Que a gente consegue fazer atividades trazendo a cara das empresas, mas também oferecer uma programação muito interessante para a cidade e toda a comunidade brasileira, nipo-brasileira. Então faz parte da cidade, né? O pavilhão também. Sim. Que legal. E aqui a gente tem nosso lago, são as nossas queridas carpas. Nossa, que lindos! Caramba! É um lago que tem capacidade para até 300 carpas. 300 carpas. A gente está com um pouquinho menos agora, né? Enfim, a gente vai mudando um pouco a capacidade. E a gente sempre faz algumas parcerias com algumas entidades de carpas que a gente tem aqui no Brasil. E para trazer diversas espécies de carpas. A gente tem uma amostra muito variada dos tipos de carpa. Mas é tudo Nishikigoi, né? Sim. E aí tem algumas brincadeiras que a gente faz aqui com as crianças, delas acharem as carpas que tem uma mancha, duas manchas, todas pretas. Tem nomes, né? Que é Showa, Taisho, sim, né? Tem nome de carpa tem. E tem os nomes que a gente também dá pra... nomes. Você conhece algum? Tem uma que chama, eu apelidei de Nemo. Nemo? Porque ela é toda laranjinha e tem uma nadadeira bem menor do que a outra. E aí aqui no fundo também é uma novidade, o lago ele veio para as paredes do pavilhão. Certo. Isso é uma obra feita, um mural feito pela artista Erika Mizutani. Mizu, você sabe que é água, agora, né? É verdade. Então a obra dela traz muito a presença do azul, conversa muito com a água. E é ali, né? Sim. E aí ela fez algumas canoas, são imagens que lembram canoas, e o Santos Maru, que é o navio que os avós delas vieram pro Brasil. Que legal. Então é muito legal porque conta essa história da imigração, do contato da água, a água como elo entre o Brasil e o Japão. Foi muito bonito. Fantástico. Você falou dos tipos de carpa. Né? Aqui os nomes, né? O Taisho Sanshoku, Showa Sanshoku. Sim. Né? San significa 3, né? E Shoku significa cor. Então Sanshoku, porque é tricolor, branco, vermelho e preto, né? Então é branco com manchas vermelhas e pretas, é o Taisho Sanshoku. Enquanto Showa Sanshoku, acho que é pele preta com manchas brancas e vermelha. E Showa e Taisho são períodos do Japão, né? A gente está na era Reiwa, agora antes era Heisei, e antes, né, justamente o período do imperador Akihito que plantou, né, quando ele era príncipe regente ainda, o período dele o período antes dele é o período Showa. Que legal. E tem o período Taisho. Mas que legal. Tem o Kohaku, né? Kohaku significa vermelho e branco, literalmente. Haku. Então... o Haku, que é branco da Chihiro. Né? Haku é branco da Chihiro, né? E o Ko é de vermelho. Então, mas tem uma outra cor. Como que é vermelho? Tem Aka. Aka. Isso. Tem vários tons de vermelho. Né? Mas esses tons mais vívidos, vermelhados, né? Sim. Chamam de Ko. Ko. Outro kanji que eles usam, também conhecido como Kurenai. Nossa, tô aprendendo um monte aqui com essa visita. Que é isso. Mas é bem legal. Oba! É melhor jogar assim? Pode jogar. Sim, a gente faz eles sabem que é a hora do alimento, quando a gente começa a fazer assim, elas começam a vir. Olha só! Elas já sabem que elas vão ser alimentadas. Meu Deus! Olha como elas já ficam agitadas. Que loucura! E aí a gente pode jogar assim que elas gostam. Beleza. Olha isso! E aqui a gente
gente tem um pinheiro negro, Ah, igual aquele. igual aquele, só que Aham. esse daqui tem um significado muito mais especial, porque ele foi plantado, na época, presencialmente, pelo então príncipe Akihito, Certo, certo. né, que aí virou o imperador. Sei, né? Que é pai, aí ele renunciou, né? Aham, e agora é pai do atual imperador. Certo, do Imperador Reiwa. Isso. Ai, que legal. Isso foi, sim, 67? 67. Olha só. E legal que aqui também, né, é trazido nomes japoneses, né? Tem nome científico. Sim, em alguns a gente consegue trazer essa informação. Né? Pinheiro preto, Kuromatsu. Pinheiro negro. Né? Kuro é preto, Matsu é pinheiro. Uhum. Kuromatsu. E aqui uma outra curiosidade Aham. é que antes da reabertura, toda essa parte que a gente está vendo agora, o lago, que é super Sei. bonito, que tanto o parque consegue agora ver o pavilhão, a gente consegue ver o parque, tinha uma cerca enorme, cheia de Nossa, planta, que e a gente não pena. conseguia Aham. fazer essa visão. Então, com a reabertura, a gente tirou toda a cerca e aí ficou esse espaço super agradável. As pessoas vêm de final de semana, elas fazem um piquenique, trazem Sei, suas sei, comidinhas, sei. estendem uma canga. A gente colocou um mobiliário também para elas fazerem isso. Então, mais um espaço que a gente ganhou. Não, e o espaço é super bonito, né? Eu mesmo, eu sou de Brasília, né? Mas venho aqui várias vezes, já vim várias vezes no Ibirapuera, mas não conhecia o pavilhão japonês, uma pena. Pois é, ele está numa posição do próprio parque que ele é mais recuado, então visivelmente até mais difícil de você encontrá-lo. Mas a gente está trabalhando agora muito com essa divulgação na reabertura. Tirou a cerca. Tiramos a cerca, ele agora é um espaço que está abrindo de quinta a domingo e eu falei das obras de acessibilidade, mas uma das políticas de acessibilidade também que a gente começou a implantar é ter um dia gratuito. Isso era como que muito é? importante. Quinta-feira é gratuito e de sexta a domingo o ingresso é R$15. E a gente abre das 10 às 17. 10 às 17. Isso. Então, 10 às 17, de quinta-feira até domingo, vocês podem vir no Parque Ibirapuera e de repente apreciar toda, né, esse prato cheio de cultura japonesa dentro do pavilhão japonês. Agatha, muitíssimo obrigado por ser nosso guia aqui na Rondônia Japonês. Foi uma experiência fantástica. Imagina, eu que agradeço, Takashi. obrigado. Foi uma aula também para mim Que isso, receber até você por parece. aqui e aprendi também muito. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, é isso aí, pessoal. Visitem o pavilhão japonês do Parque Ibirapuera. Tchau, tchau.